Boa noite, queridos irmãos. Obrigado pela presença em nossa casa, no nosso Centro Espírita, Caminho de Luz, Itapuá, Santa Catarina. A todos os nossos irmãos que nos acompanham através do Facebook. Mais tarde vão assistir também esse tratamento, essa pequena live gravada no YouTube. Peço aos nossos irmãos que ainda não se inscreveram no nosso canal no YouTube que, por gentileza, se inscrevam para que os conteúdos da nossa casa possam ser mais acessados por nossos irmãos e possam ser colocados mais no ar pela diretoria do YouTube. Queremos, nesta tarde e noite, em que nos encontramos pela misericórdia divina, no qual damos início ao nosso tratamento de cirurgias espirituais à distância, aos nossos irmãos nos seus lares, que se encontram conectados conosco através do Facebook, aos nossos irmãos que vão assistir esse programa gravado mais tarde, que possam saber que desde que nós entramos em contato com Jesus, a partir do momento em que nós comecemos a assistir essa live, mesmo gravada, que mantenhamos a fé inabalável nos desígnios de Deus, a espiritualidade amiga sempre estará presente, os médiuns espirituais estarão presentes, a equipe mestre do Dr. Bezerra de Menezes estará presente para levar o atendimento necessário a cada um dos nossos irmãos. Então, meus irmãos, muitas vezes nós pedimos a Jesus a cura do nosso corpo físico, pois nos encontramos, na maioria das vezes, já fraquejando. Muitas vezes nos encontramos desanimados, tristes, porque nós estamos passando por um momento de dificuldade, de dor, de sofrimento, por essas dores, por essa doença que nos acomete o nosso corpo físico. Mas nós sabemos que esta doença, ela tem a sua origem no nosso corpo espiritual, aonde se realiza a verdadeira causa de todas as doenças que nos afetam o nosso corpo físico. Então, muitas vezes, a gente ouve Jesus dizer, quando você diz a Ele: ainda ouço o Mestre dizendo aos muitos impossibilitados de imediato restabelecimento, aqueles que pedem a Jesus a sua cura, mas querem alcançar aquela cura imediata, querem que esse pedido seu, na misericórdia divina, se cumpra de acordo com a sua necessidade, mas no seu tempo. Se esquecem que o tempo pertence a Deus, ao Pai, e que a cura vem no seu tempo e não o nosso. Então o Mestre diz: pede-me a cura de vossos corpos enfermos, olvidando ou desconhecendo o envoltório, ou seja, o seu corpo físico, reflete tão somente a realidade do seu espírito. Quer dizer que aquela doença que você tem no seu corpo físico está refletindo a doença que você traz no seu corpo espiritual. O seu corpo físico é somente um reflexo desta doença. E continua Jesus: primeiramente, é imprescindível o aperfeiçoamento espiritual do seu corpo espiritual, a melhoria dos seus sentimentos, da sua resignação, do seu amor a Deus, a melhoria das suas ações, a sua maneira de se comportar,
de como você tem vivido, o que você tem realizado em favor do seu próximo, o que você tem realizado em favor de si mesmo. Você está fazendo a sua lição de casa? Ou seja, você está colocando em prática o Evangelho de Jesus? Não ficando somente nas palavras, porque palavras sem ações são letras mortas. Você está colocando em prática a caridade, o amor incondicional, o perdão incondicional? Você está tendo paciência com seus entes queridos? Você está tendo paciência consigo mesmo no seu leito de dor e sofrimento? Você não está se julgando vítima, injustiçado? Então temos que ver, meus irmãos, os nossos sentimentos e as nossas ações. A criatura que realiza tal feito conquista gradualmente o que denominamos fé. A partir do momento em que você realmente coloca em prática os ensinamentos de Jesus, do seu Evangelho, você vai ter a sua fé aumentada cada vez mais. E é aquela fé que remove montanhas, aquela fé que faz com que a nossa esperança possa crescer cada vez mais. Jamais nós devemos perder a esperança em dias melhores. Com a fé inabalável, ela vai nos possibilitar surpreendentes realizações, inclusive a autocura. Quando você tem essa fé inabalável em Deus, em Jesus, você pode, meu irmão, fazer a sua autocura, como você, quando estiver em dor e sofrimento, você pode dar o seu autopasse. Porque a partir do momento que você é conectado com Jesus, com aquela fé inabalável nos desígnios do Pai, a certeza da presença do nosso irmão maior Jesus ao seu lado, você pode sim dar o autopasse em você mesmo, para que as energias deletéricas, as energias que fazem o mal, que não ajudam, essas influenciações negativas possam ser sanadas e desintegradas pelas forças do bem. Porque quando nós, com a verdadeira fé no nosso Mestre Jesus, quando nós nos conectamos com Deus, com Jesus, quando nós criamos a sintonia, os benfeitores espirituais estão ao seu lado, vem em seu socorro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para te trazer o lenitivo, o alívio para suas dores e seus sofrimentos. Jesus disse, posso orientar-vos, reconfortar-vos, aliviar-vos, mas não posso tomar sobre meus ombros a obra de aperfeiçoamento interior, sem o qual continuareis forjando pelos caminhos e descaminhos, candidatos a tristezas e desastres, esperando dos outros a resolução daquilo que somente a vós compete resolver. É quando nós ficamos no sofá, quando nós permanecemos na inércia, quando nós não colocamos mão nas obras, esperando, pedindo, reclamando, maldizendo, mas nós não levantamos do sofá, nós não levantamos da inércia, nós não colocamos mãos às obras para auxiliar o próximo e, consequentemente, toda ação, nós estamos de retorno, uma reação. E essa reação é o dobro, é proporcional, 2 vezes a força com que você realiza essa ação. Quando você faz uma ação ao seu próximo, o primeiro que recebe é você, meu irmão. Então Jesus nos diz que você tem que carregar a sua cruz. O Pai
não da cruz mais pesada que nós possamos suportar. Toda a cruz, todas as dificuldades, aflições, são inerentes às nossas forças. Nós estamos preparados justamente para carregar aquela cruz que são nossos erros, nossos débitos, nossas dificuldades. Jesus não dá o fardo mais pesado que nós possamos carregar, mas esse fardo é seu. E nós não podemos nem devemos querer que o próximo, que o nosso ente querido, o nosso amigo, aquele que está a caminho conosco, carregue o nosso fardo. E nós, quando temos alguém assim nessas dificuldades, que sabemos que ele está passando por provas e dificuldades, nós devemos sustentar a esse irmão, dando força, dando coragem, ensinando a perseverança, a fé inabalável, mas jamais nós devemos querer carregar o fardo ou a cruz do nosso irmão. Cada um tem que carregar a sua cruz, cada um tem que carregar o seu fardo. Não podemos ser a salvação do mundo, mas devemos auxiliar com a nossa boa vontade, com a compreensão, de poder dar conselhos e chamar nosso irmão para que tenha fé e para que tenha confiança. Chorais por vosso mísero corpo, em ruínas, doentes, cheios de imperfeições, quando devereis lamentar a imperfeição do vosso espírito, do vosso corpo espiritual, trabalhando por mudanças. Mudanças como? Prestai atenção em minhas palavras e achareis o caminho mais curto, ainda que esse caminho possa ser áspero e solitário, na grande maioria das vezes. Porque quando você realmente procura seguir o Evangelho de Jesus, quando você procura colocar em prática esse Evangelho, a compreensão se torna muito maior. E na maioria das vezes essa compreensão parte de dentro das pessoas que amamos, que estão a caminho conosco, o nosso companheiro, a nossa companheira, nossos filhos, nossos entes queridos. E muitas vezes nós temos esse caminho áspero, porque aqueles que querem seguir Jesus realmente têm uma dificuldade muito grande, porque parece que tudo se avoluma, porque o caminho do erro, da perdição, o caminho das coisas fáceis, frívolas, coisas que não nos levam ao Pai, mas sim que nos afastam do Mestre, esse caminho é farto, esse caminho é cheio de benécias. Mas, e no amanhã, quando voltarmos para a paz espiritual, o que realmente nos espera? Então que nós continuemos, apesar do caminho áspero e solitário, que aqueles que realmente são candidatos a ser hereiros do nosso Senhor Jesus Cristo, que continue percorrendo esse caminho, porque este caminho é o caminho que nos conduz novas moradas do meu Pai, como Jesus nos disse. É esse caminho que vai fazer que através das dores, dos sofrimentos, nós devagarinho vamos lapidando o nosso espírito. Nós devagarinho vamos procurando domar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. E orando a Jesus e pedindo para que Ele possa tirar do nosso olho essa trave tão grande que nós temos quando nós criticamos o nosso irmão que tem um cisco, quando nós fazemos uma trave dentro do nosso olho. Que Jesus possa nos auxiliar, que nós, através da nossa reflexão, de perguntarmos a nós mesmos: será que eu estou agindo certo com o meu semelhante? Será que eu estou fazendo aquilo que eu gostaria de receber daquele nosso irmão? É muito fácil
só nos colocarmos no lugar daquele irmão, se aquela ação que nós vamos fazer, nós vamos nos sentir confortável, esta ação nós não vamos sentir-nos prejudicados. Se essa ação que nós vamos realizar, nós nos sentimos confortáveis, alegres, então façamos, porque é o que Jesus faria. Mas se caso ao contrário, aquela ação que nós vamos fazer após reflexionarmos, ou mesmo uma ação que nós fizemos ao nosso semelhante, nós nos colocamos no lugar dele, e aquela ação realmente foi prejudicial, nós nos sentimos mal. Se já o praticamos, que tenhamos a humildade de nos desculparmos, de pedirmos ao nosso irmão que nos desculpe pela nossa falha, nosso erro, ao qual todos nós somos sujeitos a enganos, a desafetos, às vezes dar uma resposta não muito educada, ou seja, uma resposta mal educada, ou uma resposta áspera ao nosso semelhante. Então que nós possamos reflexionar, e se nós erramos, vamos ter a humildade para pedirmos a desculpa, as excusas àquele nosso irmão, e vamos nos policiar para que no futuro nós não possamos mais usar esses sentimentos para prejudicar nosso próximo. Em verdade, vos digo que a maioria de vós assume compromissos, todavia, deixa de cumpri-los, privilegiando a inércia, o acomodamento, o desleixo. Preferes as moléstias ao trabalho em prol do próximo. Preferes o leito de dor ao aprimoramento espiritual. Relutais em mudar. Assim sendo, toda doença constitui o aguilhão que ainda é essencial à transformação do ser. E o único substituto para esse aguilhão da doença e da dor é o amor. O amor que Jesus veio nos trazer, e quando ele pronunciou essa palavra, o amor, toda a humanidade, todo o país aprendeu, pois Jesus nos trouxe a lei do amor. Então que nós possamos sair da nossa zona de conforto, que nós possamos nos reflexionar. Não é preferível que nós cuidemos em primeiro lugar do nosso corpo espiritual, esse que sobrevive à morte após a desencarnação, esse que vai voltar para a pátria espiritual, o nosso espírito, onde a verdadeira vida, a vida real, é a vida do espírito. Que essa vida como encarnados é uma vida passageira, onde viemos aqui para expiar os nossos débitos através das provas e das expiações, onde aqui viemos para nos reconciliarmos com nossos entes queridos, onde aqui viemos para aprender o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, onde aqui viemos para domar nossos sentimentos ainda não bons, para podermos corrigirmos as nossas imperfeições, o nosso orgulho tão grande, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, o nosso materialismo, onde nós podemos ser verdadeiros, leal, simples, honesto, e não sermos como túmulos caiados de branco por fora, com a podridão por dentro. Que nós possamos ser simples, verdadeiros, porque nós podemos enganar ao meu vizinho, ao meu irmão da direita, da esquerda, que está a caminho conosco, mas nós não nos enganamos a nós mesmos, e não a infinidade de olhinhos que estão no plano espiritual, nossos irmãos no plano espiritual, que têm ascendência e estão na sintonia que nós estamos. Ali eles estão vendo
tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós almejamos, eles estão ali, são provas vivas do nosso pensamento, daquilo que às vezes nós não realizamos, mas por falta de coragem ou oportunidade, nós não nos realizamos esses pensamentos. E quando assim nós pensamos, nós já cometemos esses deslizes e essas faltas, porque nos faltou oportunidade para colocar em prática. Então, que nós possamos ter consciência que nós devemos ser simples e verdadeiros, e que os nossos irmãos, que nesse instante se encontram nos seus lares, possam, com muita humildade e simplicidade, nesse momento, dando continuidade ao nosso tratamento de cirurgia espiritual à distância, pode aumentar um pouquinho, possamos nos conectar, colocar em posição, possamos nesse instante, com muita harmonia, com muita fé, com muito amor, nessa conexão com nosso Senhor Jesus Cristo, de almas enternecidas, com muita gratidão em nossos corações, conversar com Jesus. Abra seu coração, meu irmão, aos nossos irmãos desencarnados do Hospital Esperança, que aqui estão, a todos os nossos irmãos, Senhor Jesus, que com muita fé deixaram seus nomes nos nossos cadernos de vibrações, encarnados, desencarnados, a todos os nossos irmãos que estão em tratamento nos nossos trabalhos de passes magnéticos, de palestras das segundas-feiras, os nossos irmãos, Senhor Jesus, que sempre digam, orem por mim. Então que nós possamos nesse instante, meu irmão, com muita humildade, você vai pedir por todos aqueles que você sabe que estão em dificuldades, sejam elas espirituais, sejam elas de fundo psíquico, emocional, sejam essas dificuldades com doenças que acometem o seu corpo físico, que você nesse instante, com muita humildade, você vai pedir a Jesus, você vai colocar para fora, para Jesus, através do pensamento, tudo aquilo que te atormenta, todas as suas aflições, as dificuldades por qual você está passando, as dores que te acometem em seu corpo físico, dificultando o seu andar, o seu caminhar normal, as dores que te atacam as articulações, sejam quais forem, as dores que te acometam nos seus órgãos, aonde se localiza alguma doença, que você nesse instante, meu irmão, possa colocar a sua mão direita sobre o local aonde está a doença, e se essa doença, essa dor for em todo o seu corpo, em todo o local que você sofre dor, dificuldade, coloque suas mãos, a sua mão direita sobre o seu coração, sobre o seu cardíaco, e com muita fé, você pede a Jesus, você pede a nossa Mãe Santíssima, ao Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Flix, que nesse instante já se encontra ao lar de todos os irmãos que com muita fé, com muita esperança, rogam a misericórdia divina nesse instante, a cura para suas doenças, que você possa nesse instante, com muita esperança, acreditando num bem maior, que você está sendo atendido
pela equipe médica espiritual de cirurgiões espirituais do Dr. Bezerra de Menezes, que já começam a executarem o procedimento da cirurgia espiritual no órgão afetado no seu corpo físico, como no seu corpo espiritual, aonde se localiza a verdadeira causa de todas as doenças. Que você possa nesse instante, meu irmão, com essa esperança, com essa fé na palavra dos desígnios de Deus, acreditar e que Jesus, querido irmão maior, médico dos médicos, médico das almas, e que nos disse que para Ele não existe doença incurável. Se você, meu irmão, já passou pelas clínicas, hospitais, por todos os serviços médicos, e você tem o diagnóstico de uma doença incurável, ou mesmo se você encontra no seu lar com um tratamento paliativo, pois a medicina terrena já nada pode fazer mais por você, que você não se desespere, que você continue com essa fé inabalável nos desígnios de Deus, porque com certeza, dependendo da tua fé, esta fé que nós sabemos que depende 99% da fé que você traz no seu coração, nos desígnios de Deus, na tua calma, na tua paciência, na tua resignação, na tua aceitação de pedir a misericórdia divina com muita humildade, sem nada exigir, mas dizendo do fundo do seu coração: Senhor Jesus, fazei de mim segundo a tua vontade, porque tu sabes o que é melhor para mim. Embora às vezes eu não possa compreender essa dor e o sofrimento, mas, Senhor, eu confio plenamente nos seus desígnios, na sua justiça, porque eu sei que tu é perfeito em tudo, e jamais eu estaria passando por uma dificuldade, por uma doença, que não fosse necessário a cura do meu corpo espiritual, onde se localiza a verdadeira causa das doenças, a qual adquiri com o meu mal proceder em uma vida passada, numa reencarnação passada, com os delírios que cometi, ou mesmo nessa presente reencarnação, onde esqueci completamente dos compromissos assumidos de fazer o bem, de ajudar sem ver a quem, de estender as mãos e fazer a caridade. Esqueci que tudo aquilo que recebi do Senhor pela misericórdia é para que eu pudesse administrar e repartir para os necessitados aquilo que precisa. Então, Senhor Jesus, diante de Ti, com muita humildade, eu peço: ajudai-me, Pai. Cura-me em primeiro lugar o meu espírito, que é imortal. Ajuda-me, Senhor, a ter a resignação necessária e a aceitação, para que eu cale fundo no meu coração todo orgulho, todo egoísmo, toda maledicência, toda reclamação. Dai-me, Senhor Jesus, a aceitação, a benevolência e a indulgência para comigo e com meus semelhantes. Fortaleça a minha fé, fortaleça a minha vontade nos seus desígnios, para que eu possa vencer mais esta prova, esta doença, a qual estou espiando, para a cura verdadeira, a cura do meu espírito. Então, que nesse momento, Dr. Bezerra de Menezes, médico dos pobres e dos humildes,
amigo, trabalhador da seara de Jesus. Eu vos peço, meu irmão, que possa atender a cada um desses irmãos que com muita fé e humildade estão pedindo, suplicando a misericórdia divina. Auxiliai-os, querido amigo, querido benfeitor, para que eles, fortalecidos na fé, na humildade e no amor, possam seguir em frente, apoiados nesta fé sincera, na esperança que dias melhores virão, e que no tempo de Deus eles irão alcançar a cura que precisam. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus a tua misericórdia divina, Senhor, e pedimos que seja envolvida todos os nossos irmãos do planeta Terra, o nosso Brasil, a toda a humanidade, a nossa cidade, a nossa casa espírita, Caminho de Luz, todos os seus trabalhadores, a sua diretoria, a todos aqueles que têm uma responsabilidade com esta casa, para que continuemos trabalhando com afinco, com amor, que possamos voltarmos no próximo ano, 2026, com as energias renovadas, com a nossa fé aumentada cada vez mais, com o nosso coração cheio de gratidão, de fé e de esperança, por esse ano que se finda, aonde com certeza procuramos fazer o nosso melhor, procuramos colocar em prática os ensinamentos de Jesus, apesar das dificuldades, dos desencontros, nós continuamos perseverando, amando, perdoando, procurando compreender nossos semelhantes, passando por cima dos desentendimentos, dos melindres e seguindo em frente. E nós possamos, queridos irmãos, queridos companheiros, nessa data em que nós, no próximo dia 25 de dezembro, comemoramos o nascimento do nosso irmão maior, nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa Mãe Santíssima, que o recebeu das altas esferas espirituais para que aqui ele pudesse encarnar entre nós, para trazer o seu Evangelho redivivo de amor, para nos trazer a lei do amor em contraposição à lei olho por olho, dente por dente, e que nos ensinou perdoar quantas vezes forem necessárias, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esse é o mandamento. Então, Senhor Jesus, nós vos despedimos, pedimos que essa paz permaneça nos vossos lares, em vossos corações, que vocês possam continuar amando, perdoando, entendendo e compreendendo, e que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em vossos lares, em vossos corações, hoje, agora e sempre. E assim, Senhor, encerramos as nossas vibrações de cirurgias espirituais à distância, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem na paz de Jesus.